Olá pessoal, tudo bem? Ótima sexta-feira a todos. Eu aqui, Joyce Hasselman, depois da terceira tentativa de fazer uma live com vocês no meu canal no YouTube, né? A internet dando aquele clique geral em todo o Brasil. Às vezes, viu, a gente está aqui no Brasil e quando a gente compara o que a gente paga pelo serviço que a gente recebe no Brasil e compara com o que a gente paga em outros países do mundo, com o serviço que a gente recebe, a gente chega, né, à conclusão que os políticos transformaram as agências, né, a nossa prestação de serviço, mais parece uma prestação de serviço feita numa roça, né, lamentavelmente. Nossa internet é um lixo, há anos eu digo, né, demitam o ministro aí responsável por isso, né, mandem embora, tragam outras telefônicas, regulem isso, mais noves fora, esse assunto para outro vídeo, né, sexta-feira, Dia Internacional da Gandaia para muita gente, mas dia de notícia, e eu queria muito conversar com vocês, porque eu gosto dessa participação ao vivo. A partir de semana que vem, toda noite, vai ter Joyce com vocês, né? Vai ser o Jornal da Joyce, então a gente vai escolher ali entre 8 e 8 e meia, vocês vão poder, obviamente, escolher, porque quem manda aqui é você, para que você tenha todas as notícias do dia, a gente chega, né? Porque a gente fica assistindo esse noticiário, um blá blá blá, um bando de gente mentindo, um bando de recortes, né? Você vê, por exemplo, os jornais de hoje, né, dizendo que Marcelo Odebrecht isentou Dilma, por exemplo, teve um outro jornal nacional que disse isso, de circulação nacional, que Marcelo Odebrecht isentou Dilma, que a Odebrecht doou 40 milhões para a turma do PT, quando na verdade o Marcelo Odebrecht disse que só para 2014 foram 150 milhões, que Dilma sabia de tudo, que parte do dinheiro, lá atrás foi dito que parte do dinheiro foi parar no bolso de Lula. Então não dá para acreditar nessa grande imprensa, né, que de grande só tem o tamanho, né, e o tanto que eles levam aí, né, de estatais, de municípios, né, enfim, dos cofres públicos do nosso bolso. Mas vamos ao noticiário de hoje. Lula e Moro, olho no olho. Ai, enfim, esse momento vai ser lindo, né? Lula e Moro, olho no olho. É o caso do triplex, né? O Lula tem dois olhos nos olhos, né? Ele tem dois olhos nos olhos. Agora, no mês de março, o primeiro olho no olho é com Sérgio Moro e o segundo olho no olho é comigo, Lula, né? O segundo olho no olho é comigo. Com Sérgio Moro, ele será dia 3. Vai ser o depoimento dele, né? Na verdade é o contrário, primeiro comigo em março e depois com o Lula e depois com o Moro em maio, né? Mas ele vai estar com o Sérgio Moro, né, os dois ali, olho no olho, é o caso do triplex, né? Esse caso do triplex é aquele caso que todo mundo sabe, né? Todas as calçadas do Brasil sabem, as pedras de todos os prédios sabem, né, que o triplex pertencia ao Lula, que foi propina, que a OAS deu, o valor é de 3.700.000 só nesse caso, né? Que não foi só o triplex, teve triplex, decoração, inclusive decoração cafona, com direito a um sofá, em que há imagens, né? O sofá é todo coberto por um tecido com a cara do Lula. Já imaginou que coisa mais horrorosa? Já imaginou você com um sofá desses em casa, né? Com o tecido coberto todo com a cara do Lula, né? É uma coisa realmente para sair correndo, mas enfim, essa audiência vai acontecer. O Lula, que se auto-intitula a alma mais santa, né, a alma mais pura desse mundo, vai se encontrar com Sérgio Moro, né? Mas o que me chamou a atenção hoje é que ele tá nervoso, tá com a macaca, porque amanhã completa um ano da Operação Aleteia, né? Lembra-se da Aleteia? A Aleteia é aquela operação em que, inclusive, alguns equipamentos foram levados, né, pela Polícia Federal. E entre os equipamentos foi levado aí o tablet do neto do Lula. E aí o site do PT, a turminha do PT lá, começou a encher a paciência, dizendo, olha, um ano depois não devolveram o tablet que só tinha jogos do menino. Eu acho melhor vocês se preocuparem com outra coisa. Eu acho melhor vocês se preocuparem, por exemplo, né, com Lula, né, pentacampeão quando o assunto é réu. Lula é réu 5 vezes. Eu acho bom vocês se preocuparem como ele vai explicar as questões envolvendo organização criminosa, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, tráfico de influência, né, assalto aos cofres públicos. Eu acho que vocês aí do PT precisam se preocupar um pouquinho mais com essas coisas, digamos assim, um pouco mais importantes do que o tablet, né, com os joguinhos do netinho do Lula. Bom, gente, Lula que fez discurso em cima do caixão da própria mulher, eu não duvido nada que naquele tablet tem informações importantes, né? Pronto, falei. Aí é o seguinte, Marisa Letícia, né, também envolvendo Lula. Marisa Letícia, vocês se lembram, os advogados de Lula
assim que ela morreu, entraram lá pedindo para que Lula extinguisse toda a culpabilidade, as ações, transformasse a Marisa Letícia em santa, aquela coisa toda, né? E aí o Sérgio Moro fez o óbvio. Ele extinguiu a punibilidade, extinguiu a punição. Até porque não tem como punir quem já morreu. A mulher está morta. Então não dá para punir a morta. Mas não extinguiu, não disse que ela era inocente. E ele disse muito claro lá, não entro aqui no mérito da culpa ou não, porque a ação estava correndo. Até que haja o julgamento final, né? Todo mundo é inocente, ainda que a gente saiba que nesse caso não, né? Mas ele extinguiu a punibilidade, porque não tem como punir quem já morreu, né? Aí tem os sitezinhos, os jornaizinhos, né? Aqueles, né, que sempre gostam de mostrar assim, a coisa um pouquinho diferente, tipo, de um jeito bem errado, né? Dizendo que, pronto, o Sérgio Moro disse que Marisa era inocente, né? A Marisa Letícia era inocente. Inocente coisa nenhuma, né? Ele só fez o óbvio, que não tem como punir quem já morreu. Assunto que tá pegando hoje, gente, né? Hoje, sexta-feira, né? Aliás, dia da gente tomar um vinhozinho, né? Faz tempo que a gente não toma um vinhozinho juntos. Assunto que está pegando hoje, reforma da Previdência Trabalhista. A trabalhista está andando a todo vapor, a trabalhista é uma reforma boa, está bem desenhada, está bem feita. Sempre precisa de ajuste aqui ou acolá, não tem jeito, né? A terceirização é uma realidade, né? Não tem como dizer que não, é uma realidade. Os contratos de terceirização são uma realidade, eu mesma. Aliás, todos os grandes veículos de comunicação fazem contratos de terceirização para todos aqueles que têm os salários mais altos, né? Não é CLT, é tudo terceirizado, só é CLT quem ganha os salários mais baixos, né? Então, a terceirização já é uma realidade, isso vai passar, desengavetaram lá um projeto que estava na gaveta há vários anos, e o negócio vai andar, e a trabalhista vai andar, e a coisa vai andar, e tem que andar mesmo, e a reforma trabalhista está bem desenhada. O próprio Ives Gandra Martins Filho disse isso, né? Eu confio muito na palavra dele, é um grande homem, um grande ministro. Né? E tem a reforma da Previdência, que daí o Buzilis é outro, né? Mas quanto à reforma trabalhista, a gente precisa, de fato, garantir a retomada da geração de emprego. Hoje sai um dado de que quase 41 mil pessoas, né, perderam a chance, perderam o emprego, né? Que 41 mil postos, mais precisamente 40.900 postos de trabalho com carteira assinada foram fechados. Quer dizer, são pessoas que não têm, né, são menos empregos, né? Pessoas na rua e menos empregos. Aí é claro que, de novo, vem a turma da meia notícia. Olha, o desemprego crescendo, desemprego crescendo, é verdade. O desemprego cresceu. Mas em relação ao ano passado, em relação ao período que Dilma estava no governo, cresceu menos da metade. Né? O que isso significa? Lá, na mesma época, porque esse dado é de janeiro, tá, gente? Na mesma época em que Dilma estava no governo, esse dado estava em torno de 100 mil. Foram fechados, em média, 100 mil postos de trabalho no mesmo mês. E não, a gente não tem que comemorar, né? Mas a coisa aos poucos está freando, né? Então, teve aí um número de fechamento, né, de vagas com carteira assinada um pouco menor, mas ainda assim gigantesco para um Brasil que já tem 14 milhões de desempregados. Reforma da Previdência, gente, a gente vai ter muito o que conversar, mas muito o que conversar. A gente vai ter que fazer vários jornais, programas, debates, porque é preciso mexer muito na reforma da Previdência. Não se trata da questão máxima apenas de idade, né? Trata-se da questão da contribuição. Muita gente me perguntou, Joyce, mas e você é a favor que homens e mulheres se aposentem com a mesma idade? Eu sou a favor que homens e mulheres se aposentem exatamente com a mesma idade, né? Mas há várias categorias ali, né? Então, tá um Buzilis com a categoria das polícias, exército, funcionários públicos. Então, a discussão vai ser muito mais intensa, muito mais profunda. Tem que fazer reforma da Previdência, não tem jeito, tá? Não tem jeito. Quem acha que tem jeito, esqueça, não tem. Tem que fazer reforma da Previdência, ponto, acabou, né? Por quê? Porque se não fizer, não tem dinheiro para pagar as outras coisas. Fica pagando só a aposentadoria e não paga mais nada. Acabou. Aí o Brasil quebra de vez. Né? O Brasil que já está quebrado, quebra de vez. Inclusive, hoje o PMDB fez uma espécie de campanha, uma propaganda um pouco mais agressiva, dizendo o seguinte, olha, ou reforma da Previdência ou corta o Bolsa Família. Ou é uma coisa ou outra. Não tem como fazer as duas coisas. E, de fato, não tem, gente. A herança maldita, né, que esse maldito PT deixou para o nosso país, é uma coisa tão pesada, que não tem como reverter.
É impossível, é impossível. Então tem que fazer a reforma da Previdência, né? O problema é que do jeito que a coisa foi mandada, parece um Frankenstein. Está toda costurada de um jeito que vai ser muito complicado para a sociedade engolir essa reforma. Agora, não tem como fazer reforma sem cortar. Né? E algumas categorias vão sentir mais que outras, isso é fato, né? E a gente vai discutindo isso no meio do caminho, porque ela não vai passar tão rapidamente, a trabalhista passa muito mais rapidamente. Mas eu acho que o principal assunto para a gente conversar hoje é o posicionamento do PSDB e do FHC, né? O FHC saiu em defesa de Aécio Neves, né? Aí é aquela coisa que a gente tem conversado, inclusive dos formadorzinhos de opinião de meia pataca, os bobalhaldos de plantão, os arruinaldos de plantão, que quando a corrupção batia na porta do PT, tudo bem. Opa, bateu na porta de outros partidos, PSDB, PMDB, aí não pode, né? Então, o seu Aécio, né, foi citado lá por um ex-comandante da Odebrecht, diz que ele recebeu propina, 9 milhões de reais, foi dinheiro para a campanha em 2014, que ele mesmo pediu, que o dinheiro foi para o PSDB, que a grana recheou os cofres do PSDB. Não é a primeira citação envolvendo tucanos, já houve a citação do Serra, né, e são outras tantas citações que foram feitas e que serão feitas ainda, e também não é o único valor envolvendo aí tucanos, e o FHC foi lá e saiu em defesa, o PSDB soltou uma nota, o FHC também, aquela coisa toda, o FHC disse, olha, eu confio no Aécio, ele não fez isso, né? Bom, eu não sei porque o Fernando Henrique Cardoso pode colocar a mão no fogo, né, por o Aécio Neves ou qualquer outro tucano, ou por ele mesmo, né? A questão aqui é óbvio que o FHC, sendo tucano, você não esperava que ele emitisse uma nota dizendo, põe o Aécio na cadeia. É claro que, por uma questão partidária, corporativista, ele defenderia o Aécio Neves. Acabou. E os outros tucanos também vão defender. A banda toca assim. Agora, tem que investigar. Tem que saber desse negócio aí. Né? O Aécio já disse que não tem nada. Claro que também não vai. Né? Olha, vai chegar lá, alguém vai dizer, Aécio, você levou 50 milhões. Ele vai dizer, levei. Claro que não. Né? Todos vão negar até o último momento. Né? Tá cheio de gente presa jurando que é inocente. Né? Todos vão negar até o último momento. O fato é que ele foi citado, né, como esse pedinte de propinas, né, dos 9 milhões de reais. O PSDB também saiu em defesa, como eu disse para você, é natural. Agora, uma coisa fica cada vez mais clara, né, o PSDB foi muito firme a partir do momento em que o impeachment já estava andando, porque o PSDB foi um dos últimos partidos a assinar. Corria do impeachment como o diabo corre da cruz, tá? A época do impeachment de Dilma Rousseff. Mas depois que viu que não tinha mais jeito, se embalou, né? Foi junto. E depois que fez discurso bonito, aquela coisa toda, né? Tal, né? Há bons nomes dentro do PSDB, mas também há bastante porcaria, né? Há bons nomes e a gente ruim, como em qualquer lugar, né? E agora, né, o PT, escancaradamente, é o partido mais corrupto da nossa história, é um partido que foi criado para roubar, é da cartilha comunista e socialista, né? Eles chegam ao poder para roubar partido, é da cartilha deles. Eles são ensinados a fazer isso, pronto. Não tem outro jeito de ser petista, não tem outro jeito de ser comunista, não tem outro jeito de ser socialista. Né? Comunista tem que roubar partido, pronto. Né? Agora a gente viu que no andar da carruagem, no andar das delações, né, mais figuras de outros partidos, né, um número maior do que a gente até imaginava, está chegando e chegando cada vez mais. Então a gente viu que, né, o PSDB foi lá e tal, né, impeachment, eu sou a favor do impeachment e seria, porque senão teríamos Dilma até agora e o Brasil estava quebrado com 30 milhões de desempregados nas ruas. Agora a gente vê que o PSDB, né, para santo não serve, precisa ser investigado. Agora, na hora que chega no PSDB, aí não pode. Aí não pode ter manifestação, aí não pode ter... Né, a gente vê que a engrenagem, né, funcionava juntinha, né, quando o assunto, pelo menos até esse momento, pelo menos até o que apontam as investigações nesse momento, a engrenagem funcionava juntinha ali quando o assunto era meter a mão no jarro, né, quando era o propinoduto, quando era desviar dinheiro público. É uma lasqueira, minha gente, eu vou dizer para você. Amanhã eu vou colocar um vídeo no ar e eu quero muito que você já se prepare para ver esse vídeo, porque é um vídeo em que eu vou falar da direita chucra. A direita chucra. Quem será a direita chucra? Você aí é direita chucra? Eu aqui sou direita chucra?
Quem é a direita chucra? E o que tem esse discurso, né, inventado da direita chucra, né, por patéticos arruinaldos de plantão, com o discurso de Hitler, com o discurso nazista? É o que eu explico para você amanhã. Obrigada pela companhia de todos, uma ótima sexta-feira. Aproveite bem seu final de semana. A gente vai conversando. Claro que se tiver notícia nova aí, a qualquer momento, eu estou pintando na área de novo para a gente conversar. E na segunda, sem falta, a gente se vê. Tchau. Ah, curta, espalha, compartilha, não esquece.